Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia. Bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. E hoje, para esse 14º domingo do tempo comum, 6 de julho. Vamos pedir a bênção de Deus para a reflexão dessa palavra do domingo em nossas comunidades. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo também. Vamos então agora iniciar a nossa proclamação. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos, os enviou 2 a 2. Na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, então, hoje nós temos esse evangelho do domingo, e eu fiz a leitura mais breve desse evangelho, que é bem mais longa, mas é um chamado que Cristo faz, né? A missão, e ele envia os 72. E é um chamado também a confiar na direção de Deus, agindo na vida de seus discípulos. E ele os chama para anunciar o reino de Deus. O próprio Jesus anunciou essa boa nova, e ele começa, de certa maneira, a fazer uma espécie de treinamento. Ele está enviando, porque é o que vai acontecer. A igreja ela é enviada, é aquela que sai em missão. Então, é o início de tudo, é o começo de tudo. É uma missão que está começando a ser ensinada por Cristo, né? Que isso tem que acontecer. E Jesus ele mostra que essa missão ela é fundamental, porque ela tem que prestar à humanidade o serviço da palavra de Deus e também partilhar, né, a boa nova com os irmãos e irmãs espalhados pelo mundo afora. Então, é um chamado à missão que a gente percebe, que a igreja recebe, e ele nos envia, entre aspas, como cordeiros no meio de lobos. Bem, fecha aspas, significa que há perigos, sim. A missão tem seus perigos, seus altos e baixos, mas tem que confiar na providência de Deus. Por outro lado, confiar na segurança que Deus está dando para essa missão. Eles vão sem recursos, não tem que levar bens materiais, porque não se trata de se amparar em bens materiais, mas a confiança na providência de Deus. Ou seja, confiar mais em Deus do que nas seguranças materiais, porque a tendência do nosso mundo moderno é confiar muito nos bens materiais e depois buscar Deus no segundo plano. Não é isso que nós temos que fazer na nossa vida cristã. A gente tem que confiar na ação de Deus primeiramente, antes de tudo. E os bens materiais é aquilo que Deus vai proporcionando. Na própria missão vão aparecer recursos também, né, que Deus vai proporcionando aos seus missionários. Depois Jesus Cristo fala para oferecer a paz, porque a paz é um dom de Deus. E é o fundamento da evangelização, é um convite, ao mesmo tempo, para a harmonia, um chamado à reconciliação, a reconciliar com Deus, a reconciliar com os irmãos, porque precisa existir a paz. Então, eles têm que oferecer a paz. A pergunta seria: a gente oferece a paz autêntica às pessoas ao nosso redor, ou será que não? Essa paz que a gente oferece é uma paz fingida, muitas vezes, não se sabe. Mas teríamos que fazer um discernimento se a gente de fato constrói a paz ao nosso redor. Depois Jesus fala da simplicidade. Ao longo dessa missão eles têm que ser o mais simples possível, o mais despojado possível. Ele fala aqui de permanecer na mesma casa e comer daquilo que tiverem. Entre aspas, aqui, pois de fato seria difícil para eles, os discípulos que são judeus, ir para a casa de um pagão, se hospedar lá e comer do que tiverem. Até poderiam comer a chamada comida impura, entre aspas. Mas Cristo deixou muito claro que não existia nada de impuro, né? O que sai do ser humano é o que torna ele impuro. Maldades, fraudes, etc., devassidão, adultérios, etc. Então, é o que vem de dentro que torna impuro. Não é o que vem de fora para dentro. Tem nada de impuro nisso. Então, Cristo ele já deixou de lado, né, toda esses escrúpulos dos judeus e pediu para eles não serem escrupulosos. Então, permaneçam na casa, comam do que eles vos oferecerem, sem escrúpulos, sem medo.
né? E aqui, portanto, Jesus ele está pedindo que eles sejam muito simples nessa missão. E aqui fala assim de simplicidade, de humildade, também de gratidão. Gratidão por aquilo que as pessoas vão colocar à disposição. E não buscar privilégios, é claro, né? Fique na casa onde entrar e não sai pulando para uma outra casa que seja melhor do que aquela que vos acolheu. Não se trata disso também, de ficar selecionando, ser seletivo, não? Não é isso. Então, o anúncio de Deus, do reino de Deus, tem também um outro aspecto de desafio que Jesus apresenta para eles. Primeiro, o anúncio é para todos. Então, é um desafio já, por causa do preconceito da mentalidade deles, como judeus, como discípulos de Cristo, mas como judeus. É uma mentalidade muito judaica. Então, o anúncio é para todos, mas, por outro lado, Jesus coloca um outro desafio, porque nem todos vão acolher esse anúncio. Então, já está preparando os discípulos para o problema da rejeição. Sim, todos os profetas sofreram rejeição. Cristo vai sofrer rejeição e vai morrer em Jerusalém, a cidade que mata os profetas, a cidade santa. Então, por outro lado, Jesus Cristo, ao prevenir que vai existir resistências, e basta lembrar Sodoma e Gomorra lá, né? Então, a resistência deles. O juízo é de Deus para com eles. Pronto. Então a gente não tem que julgar ninguém se aceitou, não aceitou, se acolheu, não acolheu. Sacudir a poeira dos pés é uma atitude importante que Jesus está ensinando aqui, porque ele está dizendo assim: sacudam a poeira dos pés e não guardem rancor, não guardem ressentimento se não vos acolheram. Segue em frente, sacode a poeira, não guarde rejeição disso e segue em frente. Importante a gente perceber, né, que Cristo está dizendo para a gente não se prender a nada. E perdoar também as falhas, as fraquezas, as resistências, as dificuldades que as pessoas vão tendo ao longo do caminho, porque isso é entre elas e Deus. Ofereceu a palavra, ofereceu a paz, não quer, vai voltar para você a paz. Pronto. Sacode a poeira, segue o caminho, que é o que Deus vai querer que se faça. Vamos pensar nisso, né? Porque a igreja, ela precisa ter, na verdade, essa dimensão missionária muito consciente na sua vida. Será que nós temos isso consciente em nossa vida? Vamos pensar nessa realidade, pedir a bênção de Deus agora para nós terminarmos essa meditação com a bênção final. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.